Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos conterrâneos brasileiros. Bem, mais uma vez falando em aleatórios, estamos aqui buscando mais uma notícia que nos deixa impactado e que muito nos interessa por vivermos no Brasil, ok? Mirene Adriano neste mesmo bate-canal, independente da hora. Vamos lá. Inquérito das fake news abriga provas pesadas contra bolsonaristas. Bem, pessoas, sempre em minhas postagens no Facebook, nas redes sociais, eu venho frisando que a única ação com força necessária e precisa para nos trazer como resultado algo realmente que faça mudar a nossa realidade brasileira é essa ação das fake news em relação às eleições de 2018. Então, TSE, anula a eleição fraudada, vai. TSE, cassação da chapa fraudadora e direta já, TSE, assim que puder. É isso que a sociedade brasileira e tal, mas te pede justiça. E o que nós temos visto também é que, na realidade, a nossa justiça ela realmente é demorada, né? Principalmente para quem está em níveis maiores dentro da sociedade. Bem, porque fala-se nisso, né? Vamos à explicação. Pessoas, a eleição foi em 2018. Como nós sabemos, um presidente do Brasil, ele vem a ter 4 anos de mandato. Nós já estamos em 2021, então isso corresponderia a quase caminhando para 3 anos de mandato. Ou seja, já praticamente chegando ao fim dos 4 anos. E a ação continua em andamento de tartaruga, né? Porque ela caminha e não caminha. Vai, não vai, alguma notícia sai evidenciando alguma nova formulação. E aí tá. Eles agora estão dizendo que o inquérito das fake news ele abriga provas pesadas contra bolsonaristas. Olha, a população brasileira não tem dúvidas sobre isso. Porque bastava investigar realmente para encontrar tais provas e poder encaminhar a ação. Então, nós esperamos apenas que o Supremo Tribunal Federal, assim como o TSE, ajam dentro da lei, façam que a nossa Constituição Federal de 1988 manda, tá? Inquérito das fake news abriga provas pesadas contra bolsonaristas. A outra investigação que trata dos atos antidemocráticos até hoje não chegou a mapear peixes graúdos no grupo radical que atacou a democracia. Gente, então como nós estamos falando é da celeridade que é necessária a qualquer instituição pública, principalmente se tratando da justiça, a justiça que tem as mãos para proteger o seu povo. O ministro Alexandre de Moraes é relator de 2 importantes investigações do Supremo Tribunal Federal: o inquérito das fake news e o caso dos atos antidemocráticos. Nos 2 inquéritos, Moraes autorizou a quebra de sigilos de investigados para desmontar a rede de conspiração golpista. Nós também mencionaremos outro ministro, o ministro Toffoli. Ele aponta financiamento internacional a ataques antidemocráticos no país, no Brasil. Então, isso significa que outros países deram apoio aos ataques antidemocráticos, apoios econômicos estes, para que eles pudessem acontecer, gente. Então existe um interesse internacional no Brasil em nos deturpar, em tirar da nossa Constituição o seu valor e a sua moral. São Paulo, tá? Folha Press. Por meio da quebra de sigilos bancários, os inquéritos que apuram atos antidemocráticos e fake news no país identificaram financiamento internacional a pessoas que usam as redes sociais para atacar instituições brasileiras, como o próprio Supremo Tribunal Federal, responsável pelas investigações.
A informação foi antecipada pelo ministro Dias Toffoli em entrevista na noite deste domingo 21 ao canal Livre da Band. Esse inquérito que combate as fake news e os atos antidemocráticos já identificou financiamento estrangeiro, internacional, a atores que usam as redes sociais para fazer campanhas contra as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, disse. Segundo ele, sem dar detalhes sobre financiadores e financiados, os inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes aprofundam neste momento a investigação dessa informação, considerada por Toffoli gravíssima. A história do país mostrou ao que isso levou no passado: financiamento a grupos radicais, seja de extrema direita, seja de extrema esquerda, para criar o caos e desestabilizar a democracia em nosso país, afirmou. Segundo o Globo, João Bernardo Barbosa, empresário brasileiro que atua em Miami, na Flórida, Estados Unidos, é alvo de investigações da Polícia Federal e da PGR, Procuradoria-Geral da República. Ele teria transferido R$29 mil para Alan dos Santos, do Terça Livre, e pago faturas de cartão de crédito do blogueiro. Barbosa nega as movimentações. O inquérito sobre as fake news foi aberto em 2019 como uma resposta do Supremo às crescentes críticas e ataques sofridos nas redes sociais. Desde o início, porém, a apuração foi contestada por especialistas e políticos por ter sido instaurada de ofício por Toffoli, então presidente da Corte, sem provocação da PGR, Procuradoria-Geral da República. Somente em 2020, por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela legalidade do inquérito. São alvos da investigação deputados, empresários e blogueiros ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que sofreram medidas de busca e apreensão e quebras de sigilo. Um dos pontos polêmicos no inquérito ocorreu no ano passado, quando Moraes aumentou a pressão sobre o Facebook, no caso do bloqueio de perfis alvos do inquérito das fake news. Após a imprensa afirmar que não cumpriria a decisão que determinava o bloqueio internacional de perfis bolsonaristas, Moraes ampliou de 20 mil para 100 mil a multa diária pelo descumprimento e intimou o presidente da companhia no Brasil. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, o fato de o ministro ter jurisdição para decidir sobre determinado caso concreto não quer dizer que os efeitos de suas decisões possam extrapolar as fronteiras do Brasil. Complexo, hein, gente? Já a investigação sobre manifestações antidemocráticas começou em 2020, após uma sequência de atos em Brasília, prestigiados pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Para Toffoli, a informação sobre financiamento internacional mostra que os que atacam as instituições não são um grupo de malucos. Há uma organização por trás disso que ataca inclusive a imprensa tradicional e séria, destacou. Temos que estar atentos e o inquérito está em excelentes mãos. Toffoli defendeu as investigações como uma salvaguarda à democracia brasileira e lembrou que o Supremo recebeu o apoio de diversas entidades representativas da sociedade, inclusive líderes de partidos políticos, com exceção do PSL. Naquele momento, não era apenas o Supremo que estava preocupado, mas toda a sociedade. Segundo ele, o sistema de justiça está atento aos atos antidemocráticos e atua para que o ovo da serpente não brote novamente. Ô, senhor ministro, mas nessa situação eu creio que não há um ovo de serpente mais, já temos criatórios de serpentes aqui no Brasil, então sejam mais rápidos. Durante a entrevista, Toffoli detalhou os motivos que levaram à prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, PSL Rio de Janeiro.
após a divulgação de um vídeo publicando na terça-feira, 16 de fevereiro, em que o parlamentar ataque ministros do Supremo. A ordem de Alexandre Moraes determinando a prisão foi tomada no âmbito do inquérito das fake news. Toffoli lembrou que o deputado já era investigado por questões similares e, ao depor na Polícia Federal, disse que estava arrependido e que nunca mais falaria algo parecido. Tô sabendo. A manifestação que o levou à prisão não foi a primeira, afirmou o ministro. Ele se mostra uma pessoa que se arrepende quando submetido a uma investigação e depois reitera de maneira mais grave. Segundo Toffoli, Silveira abusou da prerrogativa da inviolabilidade de opinião. O ministro afirmou que prova disso é que 364 deputados votaram a favor da manutenção da prisão. O ministro disse que não é possível afirmar até o momento se há relação entre o financiamento internacional e o deputado preso. No entanto, sem citar nomes, lembrou que há pessoas investigadas que saíram do Brasil e disse que a capacidade delas de se manter em outros países é algo que causa curiosidade. Não só em ti, senhor ministro, nós todos estamos curiosos em saber como é que estas pessoas que saíram continuam se mantendo, sem emprego lá fora. É isso aí, pessoas. Então mostro para vocês o fechamento da ação que pode derrubar este governo que está aí. Este governo daí, que nos tem trazido tantas dores de cabeça e permitido que tantas pessoas sejam mortas por tal doença da pandemia mencionada. Certo, pessoas? Esperamos de verdade que todos nós possamos abrir nossas mentes, certo? Para entender que a melhor solução, a solução mais rápida que poderia nos trazer a um Brasil diferente, seria realmente termos justiça. Seria o TSE fazer a anulação da eleição que foi fraudada. Seria caçar a chapa fraudadora. E seria termos direta já assim que der, assim que puder. Isso seria a justiça. Amém. Que Deus abençoe todos nós. Quem não acredita em Cristo, que as energias boas, os fluidos bons que são emanados por nós possam ir e voltar para todos nós, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima denúncia aleatória.